Graça e paz, verdade da cruz. E vamos à palavra de Deus. Romanos capítulo 6, eu vou ler a palavra e já iremos entrar na pregação. Romanos capítulo 6 fala um pouco de salvação, de batismo, e hoje eu quero ensinar você a respeito disso. Vamos lá. 6:1. Que diremos então? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não reine o pecado em seu corpo mortal, para que vocês o obedeçam em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos valorizando a Tua Bíblia aberta, Senhor. Obrigado porque nós temos livre acesso a ela. O governo do nosso país não é fechado, ele é aberto. Nós podemos nos reunir, cultuar, te louvar com som, gritar a plenos pulmões que pertencemos a ti, Senhor. Que o Senhor fale conosco pela tua palavra, que nos dirija uma seta ao nosso coração, que inflame o nosso entendimento, Senhor, para que possamos viver para ti e não para os nossos propósitos egoístas, que possamos viver para a tua palavra e debaixo da tua orientação e não debaixo daquilo que achamos certo. Que o Senhor tire todos os nossos velhos conceitos e coloque a sabedoria do alto. É o que eu te peço agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero explicar para você qual é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é muito simples e fácil de entender. O homem, ele tem uma natureza pecaminosa dentro de si. Tanto o homem, a mulher, não importa, tem uma natureza pecaminosa dentro de si. Todos nós nascemos debaixo dessa condição, da condição de pecado, da condição de maldição. O que o pecado traz de maldição para o homem? O pecado, ele te afasta de Deus. Porque Deus, ele não pode ter uma amizade, uma parceria com alguém corrupto, com alguém que comete pecado. Deus simplesmente não pode. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus puro. O nosso Deus é um Deus que não pode tolerar o pecado. Ele não pode nem sequer olhar para o pecado. E adivinha o que tem dentro do seu coração? Pecado, maldade, trevas. Não importa se você teve boa criação, não importa se você teve uma boa educação, uma boa família, se já é uma pessoa muito moral, todos nós em algum momento da nossa vida, e todos os dias, se formos sinceros, cometemos pecado. Já odiamos alguém, não perdoamos alguém, fofocamos, falamos mal de alguém,
mentimos, enganamos, pensamos mal do nosso próximo, tivemos pensamentos de crise, pensamentos depressivos, de tristeza, acreditávamos que Deus não nos amava, que as pessoas não nos amavam. Falta de fé também é um pecado. Falta de fé no amor de Deus é um grande pecado. Todos nós, meus amigos, fomos mordidos pelo inseto do pecado, esse mal está dentro de nós. Deus não pode ter um relacionamento com você, por mais que você queira, por mais que você deseje. Ele não pode ter uma amizade com você, porque dentro de você tem pecado, trevas. Você precisa aceitar essa verdade. Mas Deus é tão bom, e Deus é tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele entregou o único Filho dele, Jesus Cristo, 100% perfeito, totalmente puro, para morrer no seu lugar e pagar a sua dívida. Qual era o preço do teu pecado? Qual era a consequência do teu pecado? Viver longe de Deus, nessa terra e também na eternidade. E o que Cristo fez por você? Naquela cruz, Ele morreu, foi envergonhado, ficou distante de Deus por algum tempo, para que você não tivesse que passar uma eternidade longe de Deus. Todo o castigo que pertencia a você, por causa do seu pecado, caiu sobre Cristo Jesus, caiu sobre Ele, para que você não tivesse que provar desse castigo. Isaías 53 nos diz que o castigo que estava sobre Ele, um castigo que nos traz a paz, Ele tomou e Ele provou. Você é salvo pelo sangue de Jesus. Você é perdoado pelos seus pecados por causa do sangue de Jesus. Por causa da graça, por causa do que Ele fez, Ele te salvou. E se você tiver fé em Jesus, fé no que Ele fez, crer de todo o teu coração que o preço que Ele pagou foi suficiente pelo perdão dos seus pecados, a Bíblia promete que você já é salvo. A Bíblia promete que você já é salva. Mas pastor, eu acredito que eu posso me aproximar de Deus pelas minhas boas obras. Eu acredito, pastor, que eu posso me aproximar de Deus, porque eu não acho que eu sou tão mal do jeito que o senhor está falando. Eu não acho que eu sou tão perversa do jeito que o senhor está falando. Pois a Bíblia declara que você é. Você pode não ser mal aos olhos da sociedade, mas aos olhos de Deus, todos nós somos maus, todos nós somos caídos. E Deus, sabendo disso, Ele mesmo enviou seu Filho para tomar cada parte do castigo que pertencia a você para Ele. Ele foi envergonhado, para você não precisar ser envergonhado. Ele foi amaldiçoado naquela cruz, para que você não precisasse ser amaldiçoado. Ele foi morto para que você não tivesse que ser morto, ser morta. E se você tiver fé em Jesus, fé nele, fé no que Ele fez, você pode então ter um relacionamento com Deus, andar com Ele e ter uma amizade com Ele. Mas salvação, amizade com Deus, paz com Deus, você só tem através de Jesus. Não é através de você, não é através de Maria, não é através de Santo Expedito, não é através do pastor, não é através da igreja evangélica, não é através de religião alguma. É somente pelo nome de Jesus. A Bíblia declara que pelo nome de Jesus você é salvo, porque nenhum outro nome é dado debaixo da terra em que a gente possa conhecer a Deus, senão o nome de Jesus. Se arrependa hoje dos seus pecados, se arrependa hoje de quem você é, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, creia nele no seu peito, creia nele aqui dentro de todo o teu coração, e você vai provar de paz com Deus, amizade com Deus, salvação. E a sua casa vai estar garantida lá no céu.
você pode ter a certeza da salvação. Como? Tendo fé em Jesus. E esse texto que nós lemos é um texto que fala para onde que nós vamos depois do Evangelho. Tá bom, pastor, eu entendi que não é pelas minhas boas obras, eu entendi que não é porque eu sou bonzinho, boazinha, que eu vou me achegar a Deus, porque eu sou mau, é o que a Bíblia diz. Eu preciso confiar no sacrifício de Jesus, preciso confiar em quem Ele é e me aproximar de Deus pelo nome dEle. Tá bom. Então vamos supor, para onde eu vou daqui? E se eu errar? E se eu pecar? Eu deixo de ser salva? Não. Pastor, peraí, vamos de novo. Eu quero que o senhor refaça essa pergunta para eu entender bem. Eu recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Se eu cometer um pecado, eu vou deixar de ser salvo? Não. Por quê, pastor? Porque quando Jesus te lavou pela graça dele, ele te salvou dos seus pecados passados, presentes e futuros. Mas pastor, então que está liberado, tudo eu posso fazer qualquer coisa? Agora que eu estou na graça de Jesus, sou salvo pela graça, então eu vou para a balada, então eu vou lá para o coração sertanejo, então eu vou lá fumar uma maconhazinha com os parça, pastor, então eu vou dançar um funk com as minhas amigas, porque está tudo liberado, a salvação é pela graça mesmo. E quando alguém vier até mim, eu vou fazer ainda um favor para Deus. Eu vou falar, você pode ter certeza que a salvação é pela graça. Você está vendo quantos pecados eu estou cometendo? Tudo isso foi limpado pelo sangue de Jesus, olha que beleza. É assim que o salvo anda na presença de Deus? E é isso que esse texto nos revela. Paulo faz a pergunta que todo mundo se faz. Se salvação é pelo sangue de Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser, já que não é mérito meu mesmo. Não. Olha o que Paulo pergunta. O que a gente vai dizer então? Vamos continuar no pecado? Para que a graça aumente, a gente diga para todo mundo, olha, tá vendo o quanto que eu sou salvo pela graça? Porque eu sou pecador? Vamos continuar no pecado então? O que Paulo responde? De maneira alguma, é o que Paulo responde. De maneira alguma é a expressão mais radical no grego para uma negativa, para dizer não. É como se ele estivesse dizendo, nunca, jamais, de jeito nenhum. É como se ele estivesse dizendo isso. Por que, apóstolo Paulo? Se eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser, não é verdade? Não. Por quê? Porque quando nós somos salvos por Jesus, nós não fomos salvos simplesmente para morrer pelas consequências do nosso pecado, mas para morrer para os nossos pecados. Quando nós fomos batizados em Jesus, ou seja, batizados no sangue dele, quando o sangue dele cobriu os nossos pecados, nós morremos para esse mundo e nós estamos agora vivendo para Deus. Eu não vou andar em santidade, eu não vou deixar de cometer os pecados para ser salvo, porque salva, eu já sou. Mas eu vou fazer isso por amor a Deus. Eu vou fazer isso para agradá-lo. Eu vou fazer isso porque eu não quero desagradar o coração do meu Pai. Eu quero agradar o coração do meu Pai. Eu quero trazer alegria para o coração do meu Pai. E aí Paulo fala para todos aqueles que têm esse pensamento. Queridos, quando vocês foram batizados em Jesus, vocês podem agora comparar a morte que vocês precisam ter com a morte de Jesus. É o que Paulo fala. Por que, apóstolo Paulo, que a gente pode comparar a nossa morte com a morte que Jesus teve? Eu não fui pregado numa cruz, foi ele quem foi pregado na cruz e não eu. Como que eu posso comparar a morte que eu tenho com a morte dele? Aí o apóstolo Paulo continua. É muito simples. Observem. Jesus Cristo morreu pelos pecados de todo mundo e foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder do Pai. É o que diz o verso de número 2. Tá bom, pastor, eu entendi como Jesus Cristo morreu. E eu, como é que eu comparo a minha morte?
Jesus Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. Você também tem que morrer para os seus próprios pecados. Jesus Cristo disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quer seguir a Jesus? Você o ama? Você tem carinho por ele? Então nega o pecado que tem dentro de você. Nega os sentimentos perversos que tem dentro de você. Nega a falta de fé. Nega a falta de perdão. Nega o ódio. Nega tudo isso que existe de mal dentro de você. Jesus morreu pelo seu pecado, mas você também tem que morrer para o seu pecado. E isso continua. A gente precisa lembrar que Jesus Cristo ele foi ressuscitado pelo poder do Pai. Você também foi ressuscitado pelo poder do Pai. Pastor, como isso? Quando você decide morrer para os seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito da ressurreição habita dentro de você. Quem é o Espírito da ressurreição? O Espírito Santo de Deus. Para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, e só para aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu um presente a mais. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, habitando dentro de você. Para quê, pastor? Para te ressuscitar por dentro. Para te ressuscitar por dentro. Você estava morto nos seus pecados, você estava separado de Deus na sua maldade, mas quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você foi ressuscitado, você veio dos mortos para a vida, e agora você vive não para você, mas você vive para Deus, e para glorificar a Deus, e para adorar a Deus, e para exaltar o nome de Deus. A Bíblia diz, como Cristo ressuscitou pelo poder do Pai e agora vive para Deus, andemos nós também em novidade de vida, é o que a palavra fala. O Espírito Santo de Deus não habita em você até você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quando isso acontece, algo sobrenatural, algo poderoso acontece dentro de você. O poder do Santo Espírito vivendo na sua vida e te livrando de cometer, de fazer aquilo que é mal. O Espírito Santo não só te livra de fazer aquilo que é mal, como o Espírito Santo coloca uma nova vontade dentro de você. O Espírito Santo coloca um novo gosto dentro de você. Um gosto para fazer tudo aquilo que Deus ama e para deixar de fazer tudo aquilo que o mundo ama. Você passa a amar tudo aquilo que Deus ama e você passa a odiar tudo aquilo que Deus odeia. Esse é o poder que o Espírito Santo traz dentro de você, e é por isso que você pode andar em novidade de vida. Você vai deixar de gostar desse vício teu, você vai deixar de gostar de ir para balada, você vai deixar de gostar de odiar, você vai deixar de gostar de sentir ciúme, você vai gostar de perdoar, você vai gostar de amar, você vai gostar de ser bondoso, caridoso, longânimo, você vai passar a ter fé dentro de você, agir com graça para com o seu irmão. Você vai mudar da água para o vinho e você não vai mais se reconhecer mais. Só que você não precisa ter medo, porque a mudança é para melhor. A mudança não é para pior, não. A mudança é para melhor. Hoje você pode estar lutando dentro de si, dizendo: mas pastor, eu não consigo perdoar. Peça a Cristo que te ajude. Confesse Jesus hoje, você vai ver que o Espírito Santo vai colocar poder dentro de você para perdoar. Mas pastor, eu minto, eu não consigo, eu às vezes minto, às vezes eu sou fofoqueiro, o senhor não sabe o quanto que eu sou mal, perverso, Confesse Jesus na sua vida.
você vai ser ressuscitado, não pelo poder dos homens, não pelo poder da religião, mas pelo poder de Deus. Você crê? Você crê? Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Quando Deus criou o mundo, Ele usou certa quantidade de poder. Vem no meu raciocínio, vem. Quando Deus criou o mundo, Ele usou certa quantidade de poder. Ele criou do nada todo o universo, todos os animais, todos os vegetais, tudo que existe. Ele criou você. Ele criou do nada todas essas coisas. Mas quando Deus coloca o Espírito Santo na vida do homem, Ele faz uma obra muito maior do que quando Ele criou todo o universo. Por quê, pastor? Porque quando Ele criou o universo, Ele criou a partir do nada. Mas quando Ele faz um novo homem, uma nova mulher habitar dentro de você, Ele faz a partir de uma natureza corrupta, caída e pecadora. Ele não trabalha com nada como Ele trabalhou na constituição, na criação do universo. Ele trabalha com o teu pecado. Ele trabalha de uma natureza que não pertence a Ele. E Ele muda toda essa natureza, Ele quebra tudo e faz de novo. Mas não bastou Deus falar só haja, não bastou Deus só jogar o poder dele e falar mude. Isso não adiantou para mudar uma pessoa como você, para transformar alguém como você. Foi necessário Deus colocar toda a essência do poder dele. Qual é a essência do poder dele? Ele mesmo. Você era tão corrupto, tão mau e tão caído, que foi necessário Deus colocar Ele mesmo dentro de você, para que você mudasse, para que você amadurecesse, para que você se transformasse à imagem de um filho santo, de uma filha santa. Ele colocou Ele dentro de você. Deus poderia morar em qualquer canto desse universo. Deus poderia morar em uma galáxia longínqua, distante, mas Ele decidiu morar dentro do seu coração, a partir da confissão, da crença em Cristo Jesus, como Senhor e como Salvador. Deus pode morar dentro de você, irmão. Deus pode morar dentro de você, amiga. Deus pode morar dentro de você. Você quer que Deus more dentro de você? Você já tentou tudo nessa vida. Você já tentou frequentar uma religião, não deu certo. Você já tentou mudar pelas suas próprias forças. Você já tentou de tudo. Agora deixa Deus fazer em você. Para de lutar, para de se debater e receba a bênção da salvação que Deus tem para a tua vida. Sabe o que a palavra diz? Que o Espírito Santo nos ensina em todas as coisas. O Espírito Santo vai te ensinar, meu querido. O Espírito Santo vai te ensinar, meu irmão. Vai te mostrar o caminho que você tem que andar. E você não vai tropeçar. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele vai te ajudar. Ele vai limpar o que existe dentro de você. Ele vai limpar o teu coração. Agora olha só. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Jesus Cristo reviveu para dar glórias a Deus, pelo poder do Espírito Santo, que Deus sopra dentro de você. Você também vai viver para dar glórias a Deus. A religião até hoje tentou te mudar de fora para dentro, mas Deus é o único que consegue mudar o ser humano de dentro para fora. Deus, Ele quer transformar a sua vida de um jeito como ninguém mais pode. Deus quer te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, e você vai viver dando glórias para Deus. O pecado não vai ter domínio sobre você. O pecado não vai te governar, as trevas não vão te governar, o pecado não vai te governar, não vai te direcionar.
Em Cristo Jesus, com o Espírito Santo, você vai poder dizer não à mentira, não ao adultério, não aos maus desejos, não à falta de perdão, não ao ódio. Você vai poder dizer não a todo e qualquer tipo de pecado. Você vai poder dizer não, pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Eu, por exemplo, tantos testemunhos aqui, eu deveria dar o meu. 16 anos de idade, odiava meus pais, odiava a minha vida. Vivia na internet enfurnado, aquele era meu mundo, tinha insônia de tanto que eu ficava na internet. Fazia contatos com pessoas que eu nem conhecia para suprir aquele vazio. Eu era um cara mau, um cara perverso, um cara que odiava. Eu era um cara recluso. Eu era uma pessoa que você ia ter desgosto de conversar. Que você ia passar do outro lado da rua de tão nojento, de tão arrogante, de tão prepotente, de tão mentiroso, de tão perverso. Eu era assim. Mas um dia Deus quis ter um encontro comigo. Numa igreja eu ouvi uma palavra e fui conhecendo o Evangelho de Jesus. E percebi que Jesus Cristo morreu por mim para me salvar do meu pecado. O Espírito Santo começou a habitar dentro de mim. E aquele que odiava os pais passou a amá-los. Te amo, mãe. Aquele que odiava os pais passou a amá-los. Aquele que era perverso começou a ser bom. Aquele que não amava o próximo começou a nutrir certo carinho, certo respeito por amor ao próximo. Aquele que era recluso começou a se abrir para uma comunidade de crentes. Aquele que era tímido começou a ter ousadia, a subir e a pregar o Evangelho, a falar que Jesus é bom, a falar que Jesus transforma. Aquele que era arrogante, que era prepotente, que se achava a última bolacha do pacote, reconheceu que a última bolacha do pacote é sempre que vem quebrada. E se abaixou para receber Jesus Cristo e ficou humilde na presença dele. Se humilhou diante desse Deus. Eu fui transformado por dentro. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu ia continuar perverso, ia continuar mal, não ia ter uma esposa que eu amo porque eu não conseguia amar ninguém. Eu quero testificar para você aqui não só como um pastor, mas como alguém que foi alcançado por Cristo Jesus. Eu quero poder testificar como Paulo testificou. Quero consolar vocês com a mesma graça que eu fui consolado. Jesus Cristo me alcançou e transformou a minha vida de dentro para fora, e Ele quer transformar a sua também, e Ele quer morar dentro de você também, e Ele vai te ensinar em todo o caminho que você precisa andar. Ele vai se revelar a você. E agora que eu vou deixar a palavra que Deus me deu ali no quarto, Deus quer se revelar a você de uma maneira grande. O teu problema é que você está satisfeito com tudo que você conhece de Deus. É por isso que você não consegue entender plenamente quem Ele é. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, Deus me deu uma palavra, que você vai passar a navegar em intimidade com esse Deus. Que você vai passar a descobrir quem Ele é. Não só com um pastor te ensinando, com irmãos e irmãs piedosas te ensinando, mas muito além disso, você vai no seu quarto, você vai orar, você vai ler a Escritura, e você vai ter momentos íntimos e secretos com Deus. Ele vai se revelar a você. Você vai se perguntar, mas o que é isso que está acontecendo? Eu nunca senti isso antes. E Deus, Ele vai mostrar para você textos na palavra e vai revelar quem Ele é. E você vai entender a Escritura. E você vai entender o plano que Ele tem para a sua vida. E você vai perceber o quanto Ele é amoroso, gracioso. Você vai perceber de uma maneira única e especial. Busque intimidade com Deus, minha irmã. Busque intimidade com Deus, meu irmão, porque Deus, Ele jogou essa oportunidade. Ele pergunta no dia de hoje: quem quer intimidade? Quem vai me buscar? Quem vai subir o Monte Santo do Senhor? Isso quer dizer, quem vão ser aqueles que vão me buscar no quarto de oração? Quem serão aqueles que vão dizer não ao entretenimento, até
televisão por algumas horas para me conhecer melhor, para eu poder dividir aquilo que está no meu coração, para poder provar de intimidade minha como filho, como filha amada. Existe tanta coisa dentro de você que não saiu ainda. Tantas questões, tantos questionamentos. Você é uma pessoa crítica, mesquinha. Você é uma pessoa toda complicada. Admita para si mesmo, você não precisa admitir para ninguém, porque só você sabe o que tem no teu interior. Mas tem mais alguém que sabe. Vá para o quarto de oração que ele vai te descomplicar. Intimidade é o que Ele quer te dar. Intimidade é o que Deus quis dar através das eras. E Ele tem um povo chamado igreja, que esses vão buscar intimidade. Esses vão buscar conhecer o Deus no quarto de oração. Esses vão ficar de joelhos orando, lendo a palavra. Senhor, me ensina a entender isso aqui. E vai vir uma verdade, vai vir um segredo. E Deus vai te falar algo. E você vai ficar impressionado e vai ter mais sede, mais fome de conhecer esse Deus. E quanto mais você conhece, mais você vai querer conhecê-lo. Quanto mais você tem fome, mais você come e não é saciado. Deus vai te levar para contar segredos para você. Deus vai te levar para intimidade. Deus vai te levar para um particular, para algo especial entre você e Ele. E você vai crescer espiritualmente. Você vai ser melhor do que você é hoje. Busca. Tenho percebido que nessa igreja temos perdido muito tempo com questões pequenas. Nós temos perdido muito tempo com coisas que vão ficar aqui. Nós fazemos o mundo e um fundo de uma coisa desse tamanho. Pessoas que fazem isso, pessoas que não têm intimidade com Deus. Porque quando você tiver intimidade com Deus, quando você olhar o que é eterno, quando você olhar o que Deus quer para a sua vida e o que Ele quer fazer na sua vida, tudo isso vai ser do tamanho que deve ser pequeno. Não quero saber dessa questão. Não quero saber disso, não. Eu vou buscar Deus, eu vou descobrir quem Ele é. Ele tem algo para mim, Ele quer me revelar algo. Ele quer uma intimidade comigo. Irmãos, vamos falar a verdade. Você pode ter 10 filhos. Mas existem alguns que são mais íntimos dos pais do que outros. Isso acontece no reino espiritual também. Vai ter muita gente acomodada que vai falar assim, não, a salvação tá bom, o que Jesus Cristo fez por mim tá bom. Que não vai se aprofundar num conhecimento de Deus. Que não vai se aprofundar no que Ele tem para você. Que não vai buscar conhecê-lo. Que não vai buscar intimidade. Mas que esse não seja você, em nome de Jesus, que esse não seja você. Que você o busque, que você o queira, que você aprenda a molhar o chão com as tuas lágrimas, dizendo, Senhor, se revela a mim, Senhor, me mostra quem Tu és, ou eu vou morrer, Senhor, o Senhor se revelou ao meu pastor, o Senhor se revelou à minha igreja, o Senhor se revelou ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, mas é a mim que eu quero que o Senhor se revele. Eu estou diante de Ti em oração, eu estou em jejum, eu estou Te buscando, eu estou lendo a Tua palavra. Me diga, Senhor, o que o Senhor tem separado para mim. Me diga, Senhor, o caminho que o Senhor quer que eu ande. Me diga, Senhor, como eu posso ser uma pessoa mais separada, mais santa para Ti. Isso vai acontecer com você se você crer. Isso vai acontecer com você se você crer. Por fim, eu quero dizer aqui, no verso de número 9, no verso de número 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele.
Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Morreu para o? Jesus morreu para o? Você está entendendo o mistério? Está entendendo a revelação? Jesus não morreu só pelo seu pecado. Jesus morreu para o seu pecado. Naquela cruz o homem velho foi desfeito. O Espírito Santo não é o único na sua vida que te ajuda nesse processo de agradar a Deus, de ter intimidade com Ele, de ser puro. Ele não é o único que ajuda você nisso. Jesus Cristo também te ajuda. Porque naquela cruz, quando Jesus Cristo morreu por você, Ele arrancou o velho homem, Ele arrancou a velha mulher, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Ele subjugou. Foi como se um rei de um determinado país invadisse um país e matasse o rei daquele país e tomasse o governo daquele país. Satanás e o seu pecado estavam guiando o reino que é o seu corpo. Satanás e o pecado eram os presidentes do seu corpo. Mas Jesus Cristo, dominador, Ele foi lá e Ele desfez o corpo do pecado na cruz. E Ele desfez a influência de Satanás sobre você naquela cruz, para que você não precise mais servir ao pecado, meu irmão. Uma das minhas maiores dificuldades na vida cristã foi quando eu falei: Senhor, eu não consigo lidar com os meus pecados. Senhor, eu não consigo morrer mais pro meu pecado. Aí Deus me levou a esse verso, Ele disse assim: Ivan, e se você acreditar pela fé no que o meu filho fez por você naquela cruz, e você perceber que o corpo do pecado foi desfeito para você não servir mais o pecado, e se você tiver fé em mim, e fé tão grande, uma fé que mostra que eu desfiz esse pecado na sua vida, uma fé que mostra que você é santo, uma fé que mostra que você é puro em nome de Jesus, é nele que nós vencemos as batalhas. Se nós morremos para o nosso pecado a cada dia, foi porque Jesus desfez o corpo do velho homem e da velha mulher. Ele desfez. Tome posse disso pela fé, creia no seu coração que Ele lutou essa batalha por você, para que você não tivesse que sofrer, para que você não tivesse que ser dominado pelo pecado. Jesus desfez o corpo do pecado. Você precisa acreditar, você precisa ter fé, que Ele venceu o teu pecado por você. Ele não só tirou a consequência do teu pecado, morte, não só isso. Ele fez muito mais. Ele quebrou o domínio do pecado sobre a sua vida. Vez por outra você vai pecar, mas você vai perceber que um arrependimento vindo de Deus vai cair sobre a tua vida. Um pesar pelo teu pecado, um pesar que você não sentiu até hoje, um pesar diferente, um pesar especial. Ele vai vir sobre a tua vida, você vai confessar o teu pecado e você vai voltar para a rota, para o caminho que Deus tem para você. Em Cristo Jesus nós podemos cumprir o que essa Escritura diz. Portanto, não apresentem o corpo de vocês, as mãos que pecam, a língua que peca, o olho que peca, a mente que peca, os pés que pecam. Não apresentem o seu corpo para o pecado, mas apresentem para Deus como vivos dentre os mortos. Apóstolo Paulo, como a gente pode saber que nós podemos fazer isso? Ele responde no final do verso: porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça de Deus. Vocês estão debaixo do poder de Deus. Um poder que atua na tua fraqueza, um poder que atua dentro de você, que te transforma por completo e que te leva a cumprir os propósitos de Deus. O que a religião não conseguiu fazer por você, o que você não conseguiu fazer por você, Cristo, pela sua graça, pode e fez por você. Creia nele e você vai ser um vivo dentre os mortos. Quem crê diz amém.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos invade, coloca a tua paz, paz que excede todo entendimento, paz que não se explica, Senhor. Nós estamos andando debaixo da tua presença, estamos andando debaixo da tua unção, que nos carregue de volta para casa, Senhor Deus, na tua presença, nessa presença doce, e que o Senhor não nos permita se apartar e ir para longe dessa presença. Pai eterno, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Eu sei que o Senhor libertou, eu sei que o Senhor salvou, eu sei que o Senhor curou. Nós temos fé em tudo isso, Senhor. Que aquele que não andava em santidade passe a andar, que aquela que não andava em pureza passe a andar, que aquela que tinha dúvida se existe uma novidade de vida, possa comprovar pela própria vida que habita nela, que essa novidade de vida é real e que o Senhor se faz presente, nos conduza, Senhor Deus, e nos leve em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito e o sangue de Jesus que blinda a tua mente para o mal e te prepara para a novidade de vida, esteja sobre a tua vida desde agora e para sempre. Amém.